A gente interrompe essa reportagem porque, neste momento, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, também conhecido como Conselhão, faz hoje a última reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O presidente Lula está falando neste momento, então vamos acompanhar a fala de Lula. Não teve nenhum momento. Em 2002, depois que eu ganhei as eleições, a maioria dos meus companheiros de 40 anos, economistas famosos, cientistas políticos famosos, diziam que eu tinha ganho uma máquina falida e que nós não teríamos condições de dar conta do recado e de governar o país. Eu até perguntava para os meus companheiros, se é assim, por que vocês pediram para eu ser candidato? Se está tão ruim assim, por que não deixa os outros ganhar e a gente fica fazendo oposição? Acontece que quando a gente tem uma motivação e uma causa, não há temas impossíveis. Você nunca pode colocar a palavra não na tua boca, a não ser para coisas muito importantes. O que você precisa é testar, é acreditar, é teimar e colocar em prática aquilo que você acredita. Só tinha uma razão para ser presidente da República. Uma única razão. Não tinha duas razões. Era provar que esse país tinha jeito. Era provar que esse país poderia melhorar a qualidade de vida do povo. Imagina vocês, se nós tivéssemos mais empresários falando o que disse o Eraí. Imagina se nós tivéssemos mais empresários falando o que disse a companheira Luísa Trajano e mais sindicalistas falando o que disse a Mônica Veloso. Imagina vocês se o pessoal do agronegócio, que não gosta de nós, tivesse ouvindo o Eraí falar. Ele que possivelmente é maior do que todos que falem mal de nós. Porque está dizendo apenas a verdade. Não tem uma única mentira. É dizendo que esse governo, no primeiro, no segundo, no terceiro mandato, jamais tratou diferente as pessoas que, bem ou mal, gostavam ou não gostavam de nós. Ninguém é eleito presidente da República no meu time para governar para quem gosta. Nós somos eleitos para governar para 215 milhões de brasileiros, com as suas diferenças de gênero, com as suas diferenças de cor, com as suas diferenças econômicas, com as suas diferenças de religião. Mas nós queremos governar para todos, sem distinção. E eu acho que quando a gente vê o Eraí falar, e a gente vê que a bancada do agronegócio não ouviu ele, nem antes, nem hoje e nunca vai ouvir, não teria derrubado os vetos que nós fizemos na política ambiental desse país. Nós não vetamos porque não gostamos do agronegócio. Nós vetamos para proteger o agronegócio. Porque essa mesma gente que vetou, que derrubou meus vetos, quando a China parar de comprar soja, quando a Europa parar de comprar soja, quando alguém parar de comprar nossa carne, quando alguém parar de comprar nosso algodão, vão vir falar comigo outra vez. Presidente, fala com o Xi Jinping. Presidente, fala com a União Europeia. Presidente, fala com a Rússia. Presidente, fala com não sei com quem. Porque eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que nós queremos que a nossa produção seja cada vez maior, mas cada vez mais sustentável e cada vez mais limpa. Eu não quero um mundo limpo para mim. A gente quer um mundo limpo para todo mundo. Por isso eu queria pegar o que o Alckmin falou. Na COP30, o grande avanço dos países ricos, daqueles que ficam ditando regras para nós, é que em 2050 eles querem chegar a 40% de energia renovável.
E nós, em 2025, já oferecemos 53% de energia renovável nesse país. Então, esse país não tem que se tratar como se fosse pequeno, como se a gente fosse significando, como se a gente fosse um país do terceiro mundo. Esse país se tratar com respeito de um país que tem um povo capaz, trabalhador, que tem uma base intelectual muito forte, que tem universidades sólidas e que tem gente que quer vencer. Aqui tem empresários, tem conselheiro que participa de conselho de empresa no exterior. E ele sabe que a mão de obra brasileira não deve nada a ninguém. A única coisa que nós temos de atrasado é que durante muitos séculos não se acreditou na educação nesse país, não se investiu na educação. O filho do usineiro ia estudar em Londres, e o filho do brasileiro ia cortar cana, ia ser pedreiro. Essa é a diferença básica. Na hora que a gente resolve cuidar da educação, e é por isso que nós, o Haddad era ministro, tiramos a educação da era dos gastos. Investir em educação é exatamente investimento. E eu vou dar um dado para vocês. Eu vou repetir esse dado porque eu nem sei se a imprensa divulga, mas eu vou repetir. É uma vergonha que a elite brasileira levou 420 anos para fazer a primeira universidade nesse país. Eu repito porque dizem que se a gente repetir muitas vezes, isso será compreendido pelas pessoas. Em contrapartida, Santo Domingo, na República Dominicana, que foi descoberto 8 anos antes do Brasil, em 1532 já tinha sua primeira universidade. Nós demoramos 420 anos. E pasmem, depois da primeira, até a gente chegar no governo, em 83 anos, a elite brasileira, entre universidades e extensão universitária, em 83 anos, ela fez 138, entre universidades e extensões. Nós, em apenas 10 anos, fizemos mais do que eles em 82 anos. Fizemos 143, com mais 59 da Dilma, 193. É isso que vai dar ao Brasil competitividade. É isso que vai dar ao Brasil, sabe, poder da gente produzir coisa com mais e com melhor qualidade. É isso que vai colocar o Brasil no rol dos países altamente desenvolvidos. E é isso que nós brasileiros temos que acreditar. Olha, eu fico, depois do Haddad ler aqueles números, eu fico perguntando, a quem interessa nesse país tantas preocupações com o que não tinha que se preocupar? Por que que tudo que o governo faz é gasto? Por que que tudo que o governo faz é gasto? Vai melhorar a saúde? Vai, é gasto. Vai melhorar a educação? Vai, é gasto. Vai melhorar a questão ambiental? É gasto. Ou seja, por que que nesse país não se consegue enxergar que o investimento, inclusive em pessoas, é investimento? Por que que não consegue enxergar que quando a gente forma as pessoas, a gente está fazendo um investimento que tem retorno mais imediato do que qualquer outro investimento? Eu, às vezes, fico cansado, porque eu acho, Haddad, que tem gente que vive de mentiras. Você pode ficar certo que tem gente que ganha fazendo especulação. Os caras já começam janeiro. Vai ter déficit fiscal. Não vai fechar as contas. Essa gente está preocupada com a periferia desse país? Essa gente está preocupada com as pessoas que mais porcamente conseguem comer 3 vezes por dia? Essa gente está preocupada com as pessoas que vivem indígenas, passando necessidade, e quando a gente demarca uma terra, é como se nós estivéssemos tomando o país. Mas já tem 14% do território brasileiro indígena.
eles tinham 100%. Só tem 14% agora. Nós aqui roubamos deles 86%. Por que essa preocupação? Agora está demarcando muita terra quilombola. 31 agora. 31. E se prepare, porque isso é justiça. Isso é devolver as pessoas daquilo que era deles. É apenas isso que a gente está fazendo. E eu passei, meu caro Xixo, a vida inteira tendo que me explicar. Eu, quando nasci, eu tive que me explicar: por que você nasceu pobre, desgraçado? Por que você nasceu? Se tivesse morrido de fome até 5 anos de idade, não tinha chegado a presidente da República. Ninguém nem sabe, naquele tempo, Marina, ou Luísa, ele era enterrado como pagão. Sabe o que é pagão? É criança que não é batizada. Não ia para cemitério. Escolhia um lugar lá, cavava um buraco, jogava a terra e acabou. Era assim que a gente era enterrado, quando morria, sabe, sem ser batizado. Mas Deus quis que eu escapei. E essa crença que eu tenho em Deus, que me fez viver, que me faz acreditar que vou viver 120 anos. Não sei porquê. Não sei porquê. Eu acredito muito nisso. Ô Luísa, você tem noção quantos anos eu passei explicando por que eu tinha barba? As pessoas esqueceram que Jesus Cristo tinha barba. Pelo menos é esse que nós conhecemos. Ou seja, depois eu tive que me explicar porque que a bandeira do meu partido era vermelha, mais 20 anos. Até eu falava: gente, mas é a cor do teu sangue, cara. É a cor do meu sangue. Não valia, ninguém queria explicação. Depois eu tive que explicar por que tinha uma estrela. Por que tem uma estrela? Uma estrela. Porque a China tem estrela. E daí que a China tem estrela? O céu está cheio de estrela. Por que eu tinha que me explicar? Depois eu tive que me explicar como é que eu lembro de um dia que eu almocei com o Otávio Frias, numa mesa. Estava eu, o Zé Alencar, o Ricardo Couto, sentado numa mesa almoçando. O velho Frias, muito simpático. Aliás, uma coisa engraçada, Haddad: todos os velhos eram melhor do que os novos. Luísa, a gente às vezes pensa que os novos vão ser melhores. Deus queira que o teu seja igual a você. Porque, veja, eu estou almoçando lá, aí lá pela tanto o Otávio Frias, que Deus o tenha, pergunta assim para mim: ó candidato. Ele não chamava nem de Lula, nem de Luiz Inácio. Era de candidato. Ó candidato, você sabe falar inglês? Eu falei: não. E como é que você quer ser presidente? Como é que você vai falar com os Estados Unidos? Eu falei: cara, eu tenho intérprete. O Cristo não fala brasileiro, português. Ele tem intérprete. Ele não fala chinês, ele tem intérprete. Não, mas tem que falar inglês. Tem que aprender a falar inglês. Ele falou: cara, é o seguinte, sabe uma coisa? Você vai tomar no nariz. Vai tomar no nariz, que eu sou presidente do Brasil. O que eu sei falar é a língua portuguesa do Brasil. Não é nem português de Portugal, é portuguesa do Brasil. E eu não sabia a diferença, eu falava menos mulher. Porque era feminino, eu falava menos mulher. Menos laranja. Eu fiquei chique, cara. Eu aprendi a falar en passant e eu fiquei melhor ainda. O dado concreto é que depois eu passei me explicando a vida inteira, me explicando. Sabe? Aí eu cheguei na presidência. Eu falei: esse país vai ter que dar certo. Eu tinha medo, Luísa, de ser comparado ao Valeta. Para o mais jovem que está aqui, o Valeta foi um presidente do sindicato na cidade de Gdansk. Ele trabalhava no estaleiro. E ele fazia greve no mesmo tempo que eu fazia na Volkswagen, na Mercedes. E ele era abençoado
pela Igreja Católica, que queria derrubar o regime comunista na Polônia, pelo Papa João Paulo II. E ele recebia dinheiro, todo mundo ajudava ele no mundo inteiro, e o coitado do Lulinha tinha que pagar a passagem para ir lá pedir qualquer ajuda e não tinha. E ele foi eleito presidente da República, eu não fui. Eu falei, caramba, como é difícil ser brasileiro. Muito bem, nós estamos acompanhando o discurso do presidente Lula no Conselhão, que reúne membros da sociedade civil, empresários e também ministros, justamente que trazem dicas para o desenvolvimento do país. Essa, inclusive, é a 6ª edição do Conselhão.